Como investir do zero, mesmo sem dinheiro e sem experiência? Você não começa a investir porque acha que precisa saber muito, mas é exatamente isso que te mantém pobre. Essa frase pode parecer direta demais, quase desconfortável, mas ela revela algo que a maioria das pessoas evita encarar. O problema nunca foi a falta de conhecimento, e sim o excesso de espera. Existe uma história silenciosa acontecendo dentro da sua mente. Ela começa sempre da mesma forma. Quando eu entender melhor, eu começo. Parece lógico, parece responsável, parece até inteligente. Só que, na prática, essa ideia cria um ciclo invisível. Você acredita que precisa aprender mais para agir, mas só aprende de verdade quando começa a agir. E assim, sem perceber, você fica preso em um ponto onde nem avança, nem recua. Imagine alguém parado à beira de um caminho desconhecido. Esse caminho representa o mundo dos investimentos. Do lado de fora, tudo parece confuso. Existem termos complicados, decisões que parecem arriscadas, possibilidades que parecem difíceis de entender. Então essa pessoa decide observar. Primeiro, faz sentido, certo? Ela quer segurança, mas enquanto ela observa, outras pessoas começam a caminhar. Algumas erram, outras acertam, muitas simplesmente seguem em frente. E com o tempo, essas pessoas deixam de ser iniciantes. Não porque sabiam mais no começo, mas porque tiveram coragem de começar, mesmo sem saber tudo. A pessoa que observa continua parada. E quanto mais tempo passa, mais difícil fica dar o primeiro passo. Porque agora não é só sobre aprender, é sobre lidar com a sensação de que já deveria ter começado antes. Esse é o peso invisível da paralisia financeira. Ela não grita, não aparece de forma óbvia. Ela se disfarça de cautela, de planejamento, de responsabilidade. Mas no fundo, é apenas medo com um nome mais aceitável. O medo de começar é um dos bloqueios mais comuns quando o assunto é dinheiro. Não é apenas medo de perder, é medo de parecer perdido, de tomar decisões erradas, de entrar em algo que você ainda não domina. Esse medo faz você acreditar que existe um momento ideal, um ponto onde tudo fará sentido antes mesmo de você começar. Mas esse ponto não existe. O entendimento não vem antes da ação. Ele surge durante o processo. Cada pequena decisão, cada tentativa, cada ajuste vai construindo algo que nenhum estudo isolado consegue entregar. Experiência real. E experiência não é algo que você acumula assistindo, lendo ou esperando. É algo que você constrói vivendo. Agora pense em como você aprendeu qualquer outra coisa na sua vida. Você não esperou dominar completamente antes de tentar. Você começou sem saber, cometeu erros, ajustou, tentou novamente. Foi assim que você aprendeu a lidar com situações novas, a resolver problemas, a evoluir com dinheiro. Muitas pessoas fazem o oposto. Elas criam uma barreira muito maior do que realmente precisa existir. Transformam algo que pode ser simples em algo que parece inacessível. E essa complexidade não está no investimento em si, está na forma como você enxerga o processo. Existe uma crença muito forte de que investir é algo reservado para quem tem muito dinheiro, como se fosse um jogo que só começa quando você atinge um determinado nível. Só que isso não é verdade. Na realidade, investir é justamente o caminho que leva você até esse nível. Quando você diz que vai começar quando tiver mais dinheiro, você está invertendo a lógica. É como dizer que vai começar a treinar quando já estiver em forma. A verdade é que investir com pouco não é sobre crescer rápido, é sobre começar a crescer. É sobre construir um comportamento que vai sustentar qualquer resultado no futuro. Porque dinheiro, por si só, não resolve o problema. Se o comportamento não muda, o resultado também não muda. Você pode ganhar mais e continuar no mesmo lugar. Pode ter oportunidades e não aproveitá-las. Pode ter conhecimento
e não aplicá-lo. O que transforma tudo isso é a forma como você age. Existe um momento na vida em que você percebe que não precisa saber tudo para começar. E quando esse momento chega, algo muda. A pressão diminui, a necessidade de perfeição desaparece. E no lugar disso surge algo muito mais poderoso. A ação consistente. Começar pequeno não é um problema. Na verdade, é uma vantagem. Porque quando o valor é pequeno, o erro também é pequeno. O aprendizado acontece sem grandes consequências. Você ganha confiança, entende o processo, desenvolve clareza e, aos poucos, aquilo que parecia distante começa a se tornar familiar. O mais interessante é que no início quase ninguém percebe o que realmente está sendo construído. Parece que não está acontecendo nada. Os valores são baixos, os resultados são discretos. O progresso é lento, mas existe algo acontecendo nos bastidores. Você está mudando. Você está deixando de ser alguém que apenas pensa sobre dinheiro e está se tornando alguém que age sobre ele. E essa mudança é muito mais valiosa do que qualquer retorno imediato. Porque quando o comportamento muda, o resultado inevitavelmente acompanha. Agora, imagine 2 cenários. No primeiro, uma pessoa decide esperar. Ela continua estudando, consumindo conteúdo, planejando. No segundo, outra pessoa começa com pouco, comete erros pequenos, aprende rápido, ajusta o caminho. Depois de um tempo, quem você acha que está mais preparado? Não é quem sabe mais, é quem já passou pelo processo. Porque conhecimento sem prática cria ilusão. Você acha que está avançando, mas na verdade está apenas acumulando informação sem aplicação. Já a prática, mesmo que imperfeita, cria transformação. E essa transformação não acontece de forma explosiva. Ela acontece de forma silenciosa, gradual, quase invisível. Mas é exatamente isso que torna o processo sustentável. Existe uma beleza em começar do zero, porque quando você começa sem experiência, você não está preso a ideias rígidas. Você está aberto para aprender, para adaptar, para evoluir. E isso acelera o seu crescimento. O problema é que muitas pessoas veem o zero como um ponto negativo, como um lugar de desvantagem, quando na verdade é o ponto mais importante de todos. Todo resultado começa ali. Toda história começa ali. Toda transformação começa ali. E quanto mais cedo você aceita isso, mais rápido você sai do lugar. Existe também uma armadilha emocional que precisa ser entendida. Quando você não começa, você protege o seu ego. Você evita errar, evita se expor, evita lidar com a possibilidade de fracasso. Mas essa proteção tem um custo. E esse custo é o atraso da sua evolução. Porque errar faz parte do processo, não como algo negativo, mas como parte essencial do aprendizado. Cada erro pequeno corrige uma direção. Cada tentativa cria clareza. Cada passo revela algo que, antes, não era visível. E com o tempo, o que parecia incerto se torna natural. Agora, pare por um momento e pense. O que realmente está te impedindo de começar? Não é o dinheiro. Não é o conhecimento. É a decisão. É a escolha de continuar esperando em vez de agir, e essa escolha pode ser mudada. Você não precisa de um plano perfeito, precisa de um plano possível. Não precisa de grandes valores, precisa de constância. Não precisa de segurança absoluta, precisa de movimento. Porque o movimento cria aprendizado. O aprendizado cria confiança. E a confiança sustenta o crescimento. Existe algo poderoso em dar o primeiro passo. Ele quebra um padrão, ele interrompe um ciclo, ele muda a direção. E depois que você começa, algo interessante acontece. Continuar fica mais fácil do que parar, porque agora você já saiu da inércia. E sair da inércia é sempre a parte mais difícil. Com o tempo, aquilo que parecia complexo se torna simples.
Aquilo que parecia distante se torna parte da sua rotina. E aquilo que parecia impossível começa a parecer inevitável. Você começa a entender melhor o dinheiro, começa a tomar decisões com mais clareza, começa a enxergar oportunidades onde antes via apenas dificuldade. E tudo isso começou com uma decisão simples: a decisão de começar sem estar pronto. Essa é a diferença entre quem constrói e quem apenas observa. Quem constrói entende que o caminho se revela enquanto você anda. Quem observa espera que o caminho se revele antes de dar o primeiro passo. E essa diferença muda tudo. No final, investir do zero não é sobre dinheiro, é sobre identidade. É sobre deixar de ser alguém que adia e se tornar alguém que age. É sobre trocar a dúvida pela prática, o medo pelo movimento, a espera pela construção. E quando essa mudança acontece, o resultado deixa de ser uma possibilidade distante e passa a ser uma consequência natural. Você não precisa de mais tempo para pensar, precisa de coragem para começar. E esse começo não precisa ser perfeito, ele só precisa existir. Obrigado por assistir este vídeo e se inscreve no canal. Deixa like para espalhar essa mensagem e vai nos comentários agora mesmo escrever "Eu serei próspero". Essas 3 palavras não são só comentários, são um compromisso público que vai te manter no caminho quando motivação inicial passar e realidade bater. Vou deixar coração em cada comentário de quem escrever "Eu serei próspero", porque quero que saiba que acredito que você consegue sair do zero e entrar nos 5% que controlam o próprio destino financeiro. Então escreva agora mesmo "Eu serei próspero" ali embaixo, agora mesmo. Valeu, galera, nos vemos no próximo vídeo.